Bom dia, feliz dia, gente. Bem, como eu faço, né? Toda semana agora, em primeiro lugar, eu vou dizer uma coisa que me surpreendeu, né? Desde que eu comecei a postar aqui alguns filmes psicológicos que têm reflexões dentro da psicologia e do comportamento humano. A semana passada eu indiquei não foi filme, foi dois documentários. E um documentário, que é sobre os gêmeos, né, me surpreendeu. Eu recebi mais de 200 feedbacks de pessoas que assistiram ao documentário. Esse, esse documentário mexeu com as pessoas, porque é sobre mães, né? Sobre o comportamento de uma mãe pesada, de uma mãe que tem problemas mentais, né? E o sofrimento que causou aos filhos. Hoje, o primeiro que eu vou indicar um filme é O Filho. Em inglês é The Son. Um senhor de 50 anos, né? Ele é pintor de artes. Ele decide reconstruir a vida com uma mulher e depois de longo tempo sozinho. Então, ela engravida, ele fica ansioso por a chegada desse filho. Mas durante a gravidez, a esposa passa a ter um certo comportamento obsessivo e malicioso, o que torna a relação entre os dois muito tensa. Com o nascimento do bebê, a relação atinge novos e altos níveis de hostilidade perigosa e certos comportamentos doentios que tornam o casal uma situação extremamente instável, da qual não pode haver retorno. Então, O Filho é realmente um filme muito interessante, com aspectos psicológicos bem presente nas atitudes e no comportamento obsessivo da moça. Então, um filme muito bom e eu recomendo realmente. O segundo filme é American Psycho. Ou psicose americana, qualquer coisa desse tipo. Então, no final dos anos 1980, um rapaz de 27 anos, né, começa a frequentar a Wall Street e viaja entre uma rede fechada de proverbiais pessoas bonitas. Essa rede fechada, em que só eles são capazes de permitir que outros como eles entrem, porque isso existe realmente, isso é uma coisa real, né? Faz com que eles tenham um sentimento e uma sensação de superioridade. Esse filme é sobre narcisismo, viu, gente? E eles acham que são superiores a qualquer outra pessoa, né? E esse rapaz que entrou para essa rede, ele segue o regime matinal, rotineiro, para manter a sua aparência atraente e em forma. Ele, com as outras pessoas da sua rede, são vaidosos, narcisistas, egomaníacos e competitivos, porque o narcisismo é competitivo, tendo sempre que se destacar de outros ou de todos, né? Nessa apresentação de si mesmo. Mas esse rapaz, ao contrário dos demais, ele percebe por si mesmo
todas essas máscaras escondidas em todas as pessoas dessa rede que ele passou a ser membro, passou a frequentar, passou a fazer parte disso. E ele começa a descobrir o que é que está realmente por baixo disso, né? Algo da natureza desumana. Olha a palavra, desumana. Em outras palavras, ele é formado por uma concha semelhante à nossa, humana, né? Que contém apenas ganância, porque todos nós temos, como é que se diz? A gente deseja as coisas pra gente, e a gente sente nojo daquilo que não é bom, daquilo que é pesado, daquilo que é vil, né? Daquilo que é bem ruim mesmo. A gente sente nojo, né? Querer, ganância em querer o que os outros possam ter e repulsa por aqueles que não entendem as suas expectativas e por si mesmo, por não ser o primeiro ou o melhor, esse desgosto acaba se manifestando no desejo dele livrar o mundo dessas pessoas. Tá difícil, né? Porque só aumenta o número de gente que não presta. Então, essa história do filme. E ele quer se livrar não só daquelas pessoas, mas das características que ele adquiriu durante o tempo que ele permaneceu nessa rede. Isso são histórias baseadas em fatos reais e é uma história de narcisismo mesmo. Aí vocês vão ver como é que se forma um narcisista. O terceiro filme chama The Closed Book, ou seja, o livro fechado. Após um terrível acidente que ele sofreu, e ele coloca um anúncio à procura de uma assistente para ajudar na sua escrita, né? Porque ele ficou cego. Então ele consegue uma secretária, uma ajudante, uma auxiliar, bem, chama até Jane, a auxiliar chama Jane, né? Jane Heider. Porque ela vai revisar o que ele escreve, né? As cenas do seu passado e trabalhar no que pretende ser uma obra final, um livro, né? Ela parece, de início, ser a pessoa ideal, atraente, inteligente, imperturbável pelas excentricidades abruptas do seu empregador, né? Porque, claro, uma pessoa que enxergava e de repente fica cega, ela muda de comportamento. Começa a ter comportamentos diferentes, agressivos, porque quando a gente passa por um acidente, a gente muda, o nosso comportamento muda, porque alguma coisa mudou fisicamente na gente e a gente perde algumas habilidades. Normalmente as pessoas que sofrem acidente perdem algumas habilidades, né? Como eu, que perdi um pouco a minha audição quando eu sofri um acidente. Mas aos poucos ele percebe que ela tem outra agenda, né? E o ambiente familiar dele começa a ser alterado. Coisas estranhas acontecem em casa e ele se torna cada vez mais dependente dela. Então, essa secretária, ela começa a jogar jogos cada vez mais sádicos, tá? Aí vocês vão entender um pouco sobre sadismo, até que o relacionamento entre eles se desfaça totalmente. Então, também é um filme que tem muitos aspectos psicológicos de perversidade e de sadismo. O sadismo é uma coisa muito, muito, muito difícil da gente lidar, porque a outra pessoa se sente bem com o nosso sofrimento, com a nossa dor, tá bom? E por último, eu vou falar aqui de
de um filme para adolescente. Eu tenho muitos filmes que servem para adolescente, mas às vezes os pais, quando começam a ver, acham que não é um filme para adolescente, acham que é um filme para adulto. Mas o adolescente, ele precisa assistir determinadas coisas para poder entender como é o mundo. Agora, se você quiser só ficar permitindo que seu filho só assista filmes de brincadeiras, ele nunca vai saber enfrentar o mundo. Então, ele precisa saber que o mundo não é só coisas boas. O nome do filme é Gattaca. É um filme sobre um homem que tem algumas deficiências físicas e ele quer viajar pelas estrelas. Mas ele é classificado como uma pessoa não adequada para esse tipo de aventura, né? Dada a composição genética dele. E ele se torna um dos humanos de classe baixa que só é útil para trabalhos braçais. Para seguir em frente com o desejo dele, o objetivo dele, ele assume a identidade de outra pessoa. Um espécime genético perfeito, paraplégico, em consequência de um acidente de carro. Com aconselhamento profissional, ele aprende a enganar os testes de amostra de DNA e urina, justamente quando ele finalmente é escalado para uma missão espacial. Seu diretor de programa é morto e a polícia inicia uma investigação colocando em risco o segredo dele. Então, é um filme que pode também ser assistido por adolescente, a partir de 12, 13 anos de idade, para ele começar a entender, não ser surpreendido sobre a mente humana quando ele chegar na fase adulta, tá? Então, eu espero que vocês gostem do filme dessa semana. Para quem não assistiu o documentário da semana passada e quiser assistir, é muito bom. As pessoas ficam chocadas com a mãe. São duas histórias reais que eu indiquei. Uma aconteceu aqui na Inglaterra, a outra foi nos Estados Unidos. E é muito bom, muito bom mesmo. A que aconteceu aqui na Inglaterra ganhou o Oscar de documentário, né? E é isso. Então, bom fim de semana, um beijo no coração. Tchau.